A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus, para mim é um prazer estar novamente com vocês aqui. E confesso que eu fico surpreso de ver tanta gente nessa igreja. Até assusta a gente. Eu vejo esse montão de gente olhando para mim assim, eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ainda bem que Deus não chega atrasado, não é verdade? Mas para mim é uma satisfação. E hoje eu vou estar falando sobre este tema, conhecendo o Deus da provisão. Eu sei que você já ouviu muita coisa boa até hoje, e o que eu pedi a Deus é que eu pudesse acrescentar a tudo aquilo que você já ouviu, a todas as suas conquistas, a você que ainda não conquistou o que você está buscando, né? Então eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Abra a sua Bíblia. Nós vamos usar dois textos, mas o primeiro é Gênesis, capítulo de número 22. A partir do versículo 6. Gênesis, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 6. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco nesta noite. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser transformados, ó Pai, ser aprimorados segundo o conhecimento da Tua palavra. Nós te agradecemos desde já pela vitória, ó Deus, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Podeis assentar agora em nome de Jesus. Nós vamos começar por esse texto, porque eu tenho aprendido algo. Se eu conheço o Deus da provisão, eu tenho a certeza que Ele vai agir. Independente do que esteja acontecendo comigo no momento, nós somos muito de momento. É ou não é? Nós somos extremamente imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos, da maneira que nós queremos. Deus não é nada convencional, querido. E às vezes você pode ficar extremamente decepcionado com a maneira que Deus vai fazer. Você só vai entender no final. No final você fica ali, viu como é que a irmã quase não conseguiu contar a vitória dela? Ria pra caramba, ria, feliz da vida. Né? Por quê? Porque chegou o momento do seu final. E no final nós conseguimos entender que Deus faz sempre o melhor para nós. Conhecer esse Deus de provisão é saber que nós não vamos ganhar. Nós já ganhamos em nome de Jesus. Essa é a garantia de quem conhece a Deus. Né? Você pode ter certeza que você está passando uma dificuldade muito grande, mas você olha e fala assim, no final eu vou ganhar. Às vezes o seu interior, é uma verdade, fala para você, você não vai ganhar. Às vezes o capeta fala para você, você não vai ganhar. Às vezes as outras pessoas falam para você, você não vai ganhar. Mas Deus diz para você, você é mais do que vencedor. Essa é a garantia de servir um Deus. Nós olhamos, eu quero te mostrar dois homens, né, em situações que conheciam o Deus da provisão. E um deles é Abraão.
Ele não sabia o que iria acontecer. Ele tinha o seu filho Isaque, o amado filho da promessa, e Deus agora diz para ele: oferece o seu filho para mim, o único filho. O homem já estava velhinho, meu Deus do céu. A mulher dele já tinha atravessado o Cabo da Boa Esperança, uma situação dificílima. Ele juntou todas as forças dele para fazer Isaque, e agora Deus diz para ele: me dá esse garoto. Ele falou: Isaque, meu filho, vamos lá. Deus falou: bota a lenha na cabeça, eu levo o fogo e levo o cutelo e vamos para lá. Chegou lá no monte, Isaque confuso, falou assim: pai, o fogo está aí, a lenha também, mas e o holocausto? Abraão, olha bem, gente. Abraão disse: meu filho, não temas, porque Deus proverá. Deus sabe o que está fazendo. Nós estamos diante de uma passagem que mostra realmente um homem que conhecia o seu Deus. É isso, gente. Se nós queremos ter as provisões para a nossa vida, nós vamos precisar conhecer o Deus de provisão. E o Deus de provisão se conhece nas circunstâncias difíceis. É ou não é? Quando você está vencendo, tudo é motivo de sorriso. Glória a Deus. Até quando alguém te conta que o outro está perdendo e você está ganhando, você fala: lamento muito por ele. Mas glória a Deus. Aí você fala para ele assim: fala para ele que em tudo nós devemos dar. Isso, falar para os outros da graça, quando está na prova é mole. Quero ver você falar para você mesmo da graça. Você está desempregado? Glorifica a Deus. Seu marido é um beberrão, glorifica a Deus. Tu está todo endividado, glorifica a Deus. Você está doente, querido, glorifica a Deus. Eu já falei isso aqui da outra vez. Se você está doente, Deus te curar, todos nós vamos ver a glória de Deus, amém? Se você está doente e Deus não te curar, você vai ver a glória de Deus, amém? Mas de qualquer forma você é vencedor. Se Deus curar, todos nós vemos. Se Deus não curar, você vê. E glória a Deus por isso. É ou não é? Então, quando nós olhamos de uma forma diferente, nós descobrimos que nós em Cristo somos vencedores. Amém? Então, eu quero te mostrar, começando para Abraão, para essa situação, apesar de não ser dele o foco que eu vou falar hoje. Mas ele foi um homem que conseguiu saber e entender que Deus ia agir. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que aquele que prometeu a ele era fiel para cumprir. Então, quando nós conhecemos, é difícil passar. É difícil. Quando você passa pela prova, é difícil você entender. Você fala: Senhor, por que isso que eu estou atravessando? Puxa, Senhor, eu sou fiel. Onde eu estou errando? E Deus fala: não tem erro não, sou eu que estou querendo fazer assim. Ah, mas eu não gosto, o problema é seu, eu também não. Não adianta reclamar. É ou não é? Então, quando você conhece, eu aprendi isso. Nós precisamos aprender. Está difícil, tá? Mas o que vai acontecer? Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que a vitória é nossa. Amém? Só que nós vamos ver isso na vida de um homem. Abra a sua Bíblia. Segundo o livro do profeta Samuel. Esse é o texto que nós vamos usar. Eu fiz uma adaptação desse texto para essa palavra. Amém? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Versículo de número 15. Segundo o livro do profeta Samuel 12, 15. Nos diz assim: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e nem comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temia o servo de Davi a informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta.
Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor e adorou, e depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram os seus servos: o que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Irei eu para ela, porém ela não voltará para mim. Então veio Davi a Batseba e a consolou e se deitou com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o... Preste atenção aqui agora, porque nós vamos olhar a trajetória de um homem que conhecia o Deus de provisão. Este homem era Davi. Davi era um homem notável, um homem que o próprio Deus diz que este homem era segundo o seu... Olhe bem a responsabilidade desse indivíduo. Davi escreveu coisas a respeito de Deus maravilhosas. Davi teve o intento de construir o primeiro templo para o Senhor. Entrou com os recursos financeiros, toda a parte teórica, Davi planejou. Ele era um homem notável, mas era um homem acostumado a ganhar, a vencer. Inúmeras batalhas, Davi saiu campeão. Um garoto que matou o leão, matou o urso, matou o gigante. Ele era um indivíduo acostumado a ganhar, porque ele conhecia ao Senhor. Ele sabia que Deus poderia prover para ele vitória sobre qualquer um de seus inimigos. Mas agora Davi vai enfrentar um momento muito delicado. E aqui ele vai dar uma lição muito grande para mim e para você, de alguém que conhece um Deus de provisão. E vai nos ensinar com algumas atitudes como nós precisamos nos comportar, né, se nós conhecemos o Deus de verdade. O texto diz que Deus mandou Natã levar uma notícia para casa de Davi. Natã chegou até Davi e disse assim: Davi, meu filho, Deus mandou eu te avisar que o teu filho vai morrer. Natã só deu uma notícia, virou as costas e foi para casa, como nós lemos o versículo 15. Quando Davi recebe o impacto daquela notícia, se tinha um homem que conhecia o endereço de Deus, este homem era Davi. Davi vai reunir suas forças, ele era um homem valente, e ele vai para a presença de Deus, porque Davi sabia que Deus não rejeita um coração contrito, quebrantado. Ele vai se colocar na presença de Deus, ele não reclama com ninguém. Davi vai falar com Deus, porque ele precisa da provisão de Deus. E a provisão de Deus para Davi naquele momento, o que é? A saúde do seu filho. Muito bem. Ele entra num quarto e começa a clamar a Deus e diz: Senhor, Senhor, cura meu filho, Senhor, cura meu filho, Senhor, é meu filhinho. Ele começa a clamar a Deus porque ele precisa, ele conhece Deus, ele sabe o que Deus vai fazer e pode fazer. Davi é um homem que tem intimidade com Deus, e ele clama: Senhor, cura meu filho, cura meu filho. 7 dias ele fica lá deitado no chão, ele não quer tomar banho, ele não quer comer, ele não quer fazer nada, ele só quer falar com Deus: cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. Esse é o pedido daquele homem. 7 dias depois, os homens tentou levantar, ele falou: levanta, Davi, levanta, meu filho, reage. Ele falou: não quero comer, eu quero falar com Deus, porque somente Deus que pode prover a minha vitória. Muito bem. 7 dias ele ficou prostrado, orando a Deus. 7 dias depois, Deus manda a resposta para Davi, e a resposta foi: não vou curar. Mas clamou 7 dias, um homem segundo o coração de Deus, andava juntinho com Deus, um homem fantástico. E Deus falou para ele, e nem respondeu não, matou logo o garoto. A resposta foi prática. 7 dias depois, o homem lá clamando: cura meu filho, cura meu filho, cura meu filho. O filho dele morreu, e nós, como conhecedores do Deus da provisão, vamos aprender a primeira coisa que Deus também fala: não, querido. Você precisa estar preparado para isso.
Você sabia que Deus fala não? Não, Deus fala não. Falou para Davi, não vou curar seu filho. Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Acabou. Não é? Nós precisamos, Samuel orou, Senhor, perdoa Saul. Esse é um garoto novo, não sabe o que faz. O que Deus falou para Saul? Para Samuel? Não, fica quietinho, Samuel. Recolha-se a sua insignificância. Porque eu não quero, já arrumei até outro para botar no lugar dele. Enche o teu vaso de azeite e vai a Belém, porque eu já arrumei outro, substituto. Jeremias foi orar, Senhor, olha este povo. O que Deus falou para Jeremias? Fica quietinho, Jerê. É não. Porque nós precisamos aprender que Deus fala. Se você conhece o Deus de provisão, você sabe que muitas vezes Ele fala não para a gente. E nós, como conhecedores, precisamos acatar o não. Tem gente que fica traumatizado com o não. Ah, se me falar não, se falar não o quê? Você vai para onde? Para o inferno, filho? Lá tem clamor e ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva. Que a chapa lá é quente, querido. Mas se você, é verdade, às vezes aquela porta vai fechar, você vai orar e ela não vai abrir. Às vezes você vai clamar, Senhor, Ele não vai fazer. E não é porque não pode, não, é só porque não quer. Não está afim de fazer. Gente, nunca se esqueça, Ele é soberano. Mas por que eu tenho que passar por isso? Porque Ele quer. Vai matar você não, filho. Ele vai te dar a vitória, amém? Mas às vezes nós não entendemos. E Davi não. Ele vai, né? Agora tem que passar por isso. É uma trajetória da vida dele. Ele ora a Deus e Deus fala, não. O menino morreu, ele está lá deitado, nem sabe ainda, coitadinho. 7 dias. O pessoal chegou na porta. Os oficiais ficaram falando com ele. Como é que a gente fala para ele que o menino morreu, hein? Eu não tenho coragem de falar, não. Ou se ele já está assim, só com o menino doente, se a gente falava que o menino morreu, aí já era. Ficaram na porta, até porque o pessoal devia estar com medo de dar notícia para Davi. Não, porque ele era um homem bravo. E um tempo atrás, ele sabia, quem levou a notícia da morte de Saul se lascou. Ele mandou matar. O pessoal deve ter falado, avisa ele. Alguém deve ter falado, eu não, tenho família, você é doido. Eu vou falar que o indivíduo morreu, o filho dele morreu, ele fica nervoso, manda me matar. Ficou aquela confusão, fala, não fala, quem é que fala, aquela confusãozinha na porta. E Davi então olhou, viu que o pessoal estava assim, cochichando. Aí perguntou assim, meu filho morreu, gente? Foi assim, porque ele não vai perguntar, meu filho morreu? Não é assim, o cara deve ter olhado e falou assim, meu filho morreu, gente? Morreu? Ou não é? Nós temos algo muito importante para aprender aqui agora. A última palavra que Davi gostaria de ouvir, qual era? Morreu. Mas ele não teve medo de perguntar, gente. Nós, se conhecemos na verdade o Deus da provisão, nós não temos medo dos problemas. Porque sabemos que por mais doloroso que seja, nós temos um Deus que provê o nosso posicionamento de pé diante dos problemas. Nós sabemos que o que nos sustenta é a vara e o cajado do Senhor, amém? Davi não gostaria de ouvir, mas ele perguntou, morreu? Tem gente que não quer ver, pastor. Quando o problema aparece, a gente vai mexer, irmão. Ele fala, não, nem mexe nisso, irmão. Isso me machuca tanto. Eu falo, não, mas a gente tem que mexer para curar. Não. Você precisa encarar as situações. É difícil, né? Mas nós precisamos entender que não adianta fugir de problemas. Eu tenho pregado muito sobre isso. Não adianta. Nós servimos um Deus de provisão. Então nós somos vencedores, gente. Por isso não tenha medo dos seus adversários. Davi não gosta. Tem gente que não quer saber. O cara está com uma dorzinha. Aí o que ele pensa? Hein? Vou no médico não. Lembra que eu brinquei com isso? Não está doendo. Não está nem doendo. Aí vem para a igreja, Deus da provisão, cura. Senhor, me cura. Tá bom, velho. Te curou? Se ele te curou, não dói mais.
Mas se doeu ainda, procura um médico. É ou não é? Porque lembra, eu já brinquei com isso aqui. Deus está a fim de levar a gente. Não dá mole não, cara. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte da gente, poxa. Doeu, vai ver o que é. Senão ele leva você, viu? Fica fazendo vista grossa para dorzinha, não quer encarar. Quando vê, tá com câncer. Senhor, o que é isso? Não, filho, eu dei a dor, você que não quis ver. Agora vem para mim. Não dá mole, não. Vai por mim, que isso é um contexto bíblico. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Eu vou no médico até quando dá dor na consciência. Querido. Doeu a consciência, eu estou indo no médico. Porque é verdade. Então as pessoas querem fazer vista grossa. Começa um probleminha na família. Não quer ver, não estou com problema nenhum. Não está não, quando você vê, querido. O Ricardo chegou lá. Não toma providência não para você ver. Mas é uma realidade. As pessoas querem fazer vista grossa para os seus problemas. Problema você tem que encarar, sabe por quê? Porque você serve um Deus de provisão. E o teu problema não pode te destruir. Então Davi, ele não ficou... Você acha que ele gostaria de ouvir o não? Não, morreu. Mas ele perguntou, morreu meu filho, gente? Alguém falou, morreu, querido. Lá já que você perguntou. Ou não é? Morreu. O que ele faz? Agora que é importante, gente. O que nós fazemos quando nós estamos numa situação difícil? Daqui em diante você vai ver como reage um homem que conhece o Deus da provisão. Observe comigo. Versículo de número 20. Amém? Então Davi se levantou. Preste atenção aqui, querido. Quando você tem um problema, seja qual for, que ele aparentemente suga suas forças, te derrota, ainda que seja numa batalha, qual é a primeira vontade que você tem de fazer? Ficar prostrado. Perdi, já era, acabou. Agora acabou minha vida. Esse dia uma irmã falou comigo, meu marido morreu, acabou, irmão. Minha vida já era. Eu falei, acabou para ele, querido. A senhora ainda está um chuchuzinho, poxa. Dá uma ajeitadinha na carcaça que a senhora arruma outra. Acabou para ele, poxa. Vai ficar prostradinha, acabadinha. Aí ela começou a rir. Falei, isso aí, querida, arruma outro adversário e vai embora. Segue sua vida. Mas a tendência, irmãos, a tendência é essa. Quem não conhece o Deus de provisão, quando enfrenta uma dificuldade, o que ele pensa? Acabou. Minha vida já era, perdi o emprego, já estou com 45 anos, e agora? Não arrumo mais. Morreu fulano, e agora o que vai ser da minha vida? Eu estou com uma dívida desse tamanho, eu não consigo pagar. Isso aí, querida, quem não conhece o Deus de provisão. Porque quando você perde tudo, né, caminha para que você fique prostrado. Mas quem conhece o Deus de provisão, quando ele está enfrentando uma dificuldade, sabe quem mantém ele de pé? É Deus, querido. Davi tinha tudo para ficar prostrado, tudo para dizer, tudo, até porque ele tem culpa no cartório por causa da morte do filho. Isso pesava ainda muito mais na consciência daquele homem. Ele tinha tudo para ficar prostrado, mas ele se levantou, sabe por quê, querido? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Talvez você esteja enfrentando uma situação que tem tudo para dizer para você, mulher, fique prostrada. Não adianta mais, não tem mais jeito. Mas você ainda tem um motivo para ficar de pé. Sabe qual é? Deus é com você. Amém? Davi tinha todos os motivos para ficar prostrado, mas ele não ficou. Quando ele recebe o impacto da notícia, aprenda, querido. Quando você recebe o impacto, às vezes, de uma derrota, de uma frustração, de uma perda, aquilo vai tentar dizer para você, você é um coitado, desista de tudo. Mas aí é a hora do Deus de provisão entrar com providência na tua vida e te manter de pé, ainda que todos te queiram prostrado. Deus é o que vai manter você de pé, amém? E Davi ele se levanta e faz o que agora, gente?
depois de se levantar? Levantou-se, tomou um banho, trocou de roupa e passou um perfume, ungiu-se. O cara está mudando de estratégia. Estava prostradinho, coitadinho, agora tinha tudo para ficar lá, até porque que ele tomou banho. O cara está 7 dias lá, gente. O cheiro não devia ser dos mais agradáveis. Não sei nem, não deve ter tomado banho, não sei nem como é que fazia para ir no banheiro. Mas agora ele levanta, toma um banho, troca de roupa e passa um perfume. Sabe por quê? Porque a vida continua. É ou não é? Quantas coisas você já perdeu? Que diz para você assim, agora já era, hein? É ou não é? Ó, contei isso da outra vez que eu vim aqui, hoje vou deixar registrado no DVD. Nunca deixei isso registrado no DVD não, primeira vez. Depois eu peço autorização à mulher para passar. Quando minha mulher me botou um chifre, falei, acabou agora. Tem 2 palavras que jamais devia existir para homem. Uma é impotência e a outra é chifre. Eu moro em Xerém, lugar pequenininho, todo mundo me conhecia. Eu passava na rua, os outros faziam assim, mó. Foi difícil pra caramba. Tinha tudo para ficar prostrado, não tinha? Mas fiquei não, querido, sabe por quê? É Deus que me sustenta, é Ele que te sustenta. Hoje eu estou aqui fazendo você sorrir com meu chifre. Não dói mais, eu estou curado, glória a Deus. Agora eu entendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que a minha crise familiar já converteu pessoas que estão em crise? O perdão que eu ofereci para minha esposa, sabe que já fez muito marido perdoar a mulher? Muita mulher perdoar o marido? Sabe por quê? Porque quem nos sustenta é um Deus todo-poderoso, que provê para o nosso futuro. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Isso nós precisamos ter. Davi, então, querida, ele troca de roupa, porque a vida continua. Você não pode ficar prostrado. Aquilo acabou com a sua história, não. Ele levanta, querido, troca de roupa, toma um banho, bota um perfume e faz o que mesmo, gente? Está escrito aí, acompanhe. O que ele faz? Vai para a casa do Senhor e faz o quê? E o adora. Adorou por quê? Porque o filho dele ressuscitou. Foi? O filho dele ainda continua? Mas ele vai adorar a Deus. Porque quem serve um Deus de provisão não serve pelo que Ele nos dá. Quem serve um Deus de provisão serve porque Ele é e sempre será na nossa vida. O filho dele está morto, gente. E ele vai para lá adorar a Deus. Não sei o que ele falou. Mas imagine, você adoraria com teu filho morto? Isso é conhecer um Deus. Ele vai para lá, para a casa do Senhor, arrasado. O menino ainda está lá para ele enterrar. Nem o garoto ele foi ver. Ele foi adorar a Deus antes de ver o filho morto. Eu e você precisamos saber, irmãos, que nós precisamos adorar o Senhor. E que as nossas perdas não podem mudar a nossa ótica a respeito de Deus. Você está ganhando, o Senhor é Deus. Amém? Você está perdendo, o Senhor é Deus. Amém? Você está sorrindo, Ele é Deus. Você está chorando, Ele é Deus. Ele é Deus de qualquer maneira. Nós precisamos entender isso. O filho dele está morto, mas ele está lá na casa do Senhor adorando, dizendo, Senhor, muito obrigado. Eu não entendo, estou triste porque o meu filho está morto, mas o Senhor eu não deixo de adorar não. Eu sei que a minha história não vai terminar assim. Isso é que é importante, gente. Olhe bem. E depois que ele adora a Deus, o que ele faz? Está tudo escrito aí. Eu vou acelerar um pouquinho, que eu ainda tenho muita coisa para falar. O que ele faz depois? Veio para sua casa, pediu pão, puseram e ele? Agora ele volta e vai comer um pouquinho, porque o homem tem quantos dias que não come? 7. Deve estar com a fome de leão. Bota uma comida aí, gente. Ele comeu. Por que ele comeu? Porque ele tem um reino para administrar. E o reino é maior do que as suas perdas. É ou não é? Nós precisamos entender isso. Você está inserido num reino
E o reino de Deus é mais importante do que eu e você. É ou não é? O reino é mais importante. Gente, eu vou falar para vocês. Esse dia eu preguei com dor de barriga, pastor. Eu vi os outros saindo para ir no banheiro. Me dava uma inveja. E eu estava lá, e eu queria acabar. Eu falei, já estou acabando. Aí o pastor estava sentado, ele falava assim, ó. Eu falava, meu Deus, tinha hora que eu fazia assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. A minha vontade era entregar o microfone e sair correndo. Mas eu tinha que terminar a pregação, porque o reino é mais importante que as minhas dores. O reino é mais... Quantas vezes nós viemos para cá do Senhor? Cabisbaixo. Tomara que apareça um irmão lá para pregar. Pastor, vem. Você vê o pastor aqui. Você acha, esse cara não tem problema não. Fica lá na frente, não tem, meu filho? Tem pra caramba. É? Mulher de pastor também tem TPM, filho. Filho de pastor também é bagunceiro. Pastor também tem dívida para pagar. Às vezes a gente chega quebrado. É ou não? E eu então que prego fazendo os outros rir. Tem dia que eu chego triste. Senhor, porque o povo, eles convidam os outros para vir onde eu estou pregando, assim, ó. Vai lá na minha igreja hoje que você vai rir para caramba. Vai um pregador lá engraçado. Aí chega eu aqui, prego uma mensagem sem graça, o cara vai, que graça tinha nisso, hein? Então, às vezes eu estou chorando, mas eu vou pregar para alegrar, sabe por quê? Porque o reino é mais importante do que eu. As minhas perdas, as minhas frustrações são inferiores ao reino de Deus. Davi come, se alimenta, porque ele tem um reino, ele tem uma nação para administrar, e você tem um reino para levar adiante, querido. Por isso as suas crises não podem acabar com você, ainda que você tenha tudo para ficar prostrado. Sabe de uma coisa, o reino é mais importante que você, amém? É isso que faz quem conhece o Deus de provisão. É um homem que está tomando atitudes corretas. E agora, depois que ele fez essas coisas, o que o pessoal falou para ele? Davi, peraí. O versículo seguinte diz assim: os homens chamaram Davi e disse, Davi, peraí, filho, tem alguma coisa de errado. Porque quando o menino estava doente, você jejuava e chorava. Agora que nós falamos, morreu. Você levanta, toma banho, troca de roupa, adora a Deus e come. Você ficou doido, está traumatizado, Davi? Deve ter sido um trauma que atingiu ele. Aí o que Davi falou? Não, sabe o que é? Quando a criança estava doente, eu jejuei, chorei, pedi, porque eu pensava, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e meu filho viverá. Mas agora que meu menino morreu, o que me adianta? Nós temos aqui uma grande lição, irmão. Tem coisas na nossa vida que nós vamos perder. E não tem jeito, vai perder. O filho dele morreu. Ele podia fazer alguma coisa? Não. Ele podia matar o gigante? Podia. Tanto é que ele foi lá e ele podia trazer o filho de volta? Então ele tinha que aceitar, gente. Tem gente que não aceita as situações. Você precisa entender que vai ter momento da sua vida, né, que você vai enfrentar uma dificuldade, que você vai perder uma batalha. Você não vai perder a guerra, mas uma batalha você pode perder. Às vezes isso acontece. Esse dia uma irmã falou comigo assim: meu marido vai voltar. Eu falei, vai, claro que vai, Deus pode. Mas só para assim, para mim saber, quanto tempo a senhora está separada? Ela falou assim, 8 anos. Ele já casou de novo, tem 2 filhos, mas eu creio que ele vai voltar. Eu olhei e falei assim, a senhora tem fé pra caramba, hein? Nem Israel se viu tanta fé igual a da senhora. Fico impressionado. O marido da senhora foi embora, tem 2 filhos com a outra, divorciou, e a senhora está esperando ele. Puxa vida. Aí ela ficou olhando para mim e eu falei, a senhora não tem vergonha, não? A senhora não está querendo aceitar que esse camarada foi embora e não vai voltar, não? Mas eu creio. Eu falei, então a senhora fica crendo. Fica esperando. Eu só não posso esperar com a senhora. Mas se a senhora quiser esperar, eu falei, toma um jeito, minha filha. Toma uma tendência na sua vida, se levanta. Para de não querer enxergar as situações. Se você não pode mudar, você tem que aceitar. Você não pode mudar, pode. Você pode voar? Não.
Urubu pode. Você não pode. Vai ficar traumatizado lá no canto da sua cama. Puxa vida, passei e vi o urubu voando. E eu não posso voar, puxa vida. Puxa vida, por que o urubu voa e eu não vou? Puxa vida, queria tanto voar igual ele. Pula de um lugar para você ver se voa. Não vai voar, querido. Então se você não pode voar, pronto, acabou. Então faz igual o Sandro, inventa um avião e voa. Porque nós precisamos aceitar aquilo que nós não podemos mudar, querido. Isso faz parte de quem conhece um Deus de promessa. Davi não está agindo, né, numa visão fatalista, não é assim não, ele não está entregando os pontos não, ele está reagindo como um grande homem de Deus, que sabe o que Deus pode fazer, mas ele falou, eu não posso trazer meu filho de volta, acabou o problema, eu vou continuar a minha vida, porque a minha história não acaba assim. E olha o que esse homem vai fazer agora, gente, observe direitinho agora, versículo de número 24, amém? Então veio a Batseba e gente, preste atenção aqui. Tinha alguém que estava sofrendo mais que ele. Quem era? A mãe do garoto, gente. Porque mãe é mãe. É ou não é? Mãe é mãe. Pai é um adereço. É ou não é? Mãe tem um elo de ligação. Mãe tem uma coisa profunda. É ou não é? Pai é um negócio assim. Eu lembro uma vez, há um tempo atrás, um garoto caiu num fosso de crocodilo nos Estados Unidos. A mãe pulou lá dentro, abriu a boca e falou, solta meu filho. Não é assim não, isso é minha prole. Desceu o porrete no crocodilo, filho. Se fosse o pai, pararia na beiradinha, solta meu filho, solta ele. Só para você entender o teor dessa mulher, o que esta mulher não devia estar sofrendo, gente. Nós precisamos aprender uma coisa, queridinho. Tem gente sofrendo muito mais do que você. Tem gente que está numa situação que você nem imagina e você está reclamando da vida de quê? Tem gente aí que está do teu lado, às vezes sorrindo, querido, e está atravessando uma tribulação que você não pode nem imaginar. Sabe por que ela está aqui hoje? Porque o Deus de provisão trouxe, porque por ela mesma ela nem estaria. E às vezes nós nos vitimizamos. Na verdade, coitadinho, ninguém sofre, ai, miserável. Quanta gente eu já vi falar isso? Meu carro bateu, puxa vida, Deus me abandonou. O outro está lá, minha bicicleta empenou o aro, Deus me abandonou. Todo mundo já notou, cada um tem o seu problema. E nós temos a tendência a maximizar o problema. Na verdade, aquela coisa, isso é coisa de quem não conhece o Deus de provisão, querido. Davi foi lá e falou com Batseba, querido, nosso filhinho morreu, coitadinho, tinha uma vida pela frente, garoto novo. Mas o que me chama a atenção é o que ele vai fazer agora, gente. Eu já estou terminando. Depois de consolar Batseba, enterrou o garoto, chorou pelo garoto, aquelas coisas, tudo que tinha que fazer, tudo. Depois de tudo, o que o texto diz que ele fez? Se deitou com Batseba. Depois de tudo consumado, passou um tempo, enterrou o garoto, passou o luto. Ele chamou Batseba e falou, e aí, filha, vamos? Vamos lá, poxa. Vamos lá fazer outro. Isso aqui é uma grande lição, você está rindo, mas não perca o teor. Você que está aí fora olhando pelo telão, tem gente que vem até para a janela. Ana, mas preste atenção, ele chamou Batseba e falou, vamos lá, filho. Vamos lá, poxa, vamos lá. Só nós dois lá no cantinho. Vamos fazer outro, poxa. Aquele morreu. Batseba poderia falar assim, eu não quero mais saber de filho. Estou traumatizada. Não quero mais saber de nada, sabe? Meu menino morreu, agora não quero mais saber de homem,
quero mais saber de nada. Minha vida acabou. Foi isso que ela falou? É ruim. Ela falou assim, vão, filho, vão. Nós temos uma lição aqui espetacular, sabe qual é? Quem serve o Deus de provisão nunca entrega os pontos, sempre tenta mais uma vez. Amém? Aconteça o que acontecer. Davi chamou a Batseba, vamos tentar de novo, filho. Vamos lá, poxa. Ela tinha tudo para falar, não quero mais. Mas ela falou não. Ela topou. Ela falou assim, vão. E fizeram outro. Fizeram. Ele nasceu. Sabe o que é o nome dele? E o Senhor Olhe bem essa história, gente. Olhe bem. Davi sabia que a história dele não ia terminar assim. Por isso ele não ficou prostrado. Ele sabia que Deus não iria desampará-lo, por isso ele mudou de sua postura. Ele sabia que o filho tinha morrido, mas Deus ainda continuava sendo Deus, por isso ele foi adorá-lo. Ele se alimentou porque sabia que ele tinha algo muito maior do que ele, que era o reino de Deus. Ele foi lá consolar e ajudar alguém que precisava mais do que ele. E sabe o que ele faz? Tenta de novo. Deus te trouxe aqui para falar isso com você nesta noite. Para dizer para você que você precisa não entregar os pontos. Mesmo que tudo seja contra você, Deus está falando com você, o final de sua história vai ser glorioso. Eu ainda tenho um Salomão preparado para você. Talvez você perdeu algo, chorou por aquela perda, você não queria perder, foi extremamente trágico, foi extremamente difícil, foi extremamente doloroso, você pensou que tudo estaria acabado, mas Deus já mostrou para você que a sua história não termina assim. Isso é conhecer um Deus de provisão. Isso é chegar no final com um Salomão. Sabe por quê? Porque Deus tem um Salomão para mim. Deus tem um Salomão para você. Você perdeu algo, não se vitimize. Deus tem algo. Você acha que Salomão substituiu o filho perdido? É lógico que não. O filho perdido ficou na memória de Davi a vida inteira. Ficou na memória de Batseba a vida inteira. Mas você acha que a frase dita por Davi no seu leito de morte para seu filho Salomão, que foi o herdeiro do trono, foi a seguinte: meu filho, continue a jornada, tema a Deus e seja homem. Foi o que Davi falou para Salomão. Então, irmãos, nós precisamos aprender que conhecer o Deus de provisão não é sair por aí ganhando de tudo e de todos. Conhecer um Deus de provisão também é aprender a lidar com suas perdas. Saber que você vai passar por um momento difícil, e talvez você o esteja passando hoje, mas você saber que você pode até perder algo, mas que o seu Salomão está reservado, e não tem capeta, não tem inferno, não tem nada que pode separar você de sua vitória, a não ser você mesmo. Porque se você se prostrar, se você permitir que as suas perdas paralisem você, você não vai a lugar nenhum. Mas com certeza, se você tem feito esta campanha, você já está no caminho certo. Eu não sei se você já alcançou o que você queria nessa campanha. E eu também não sei se você vai alcançar. Não sei se todos irão alcançar. Uma grande maioria já alcançou. Mas o que eu sei é algo. Lá no final, você vai encontrar com algo, como disse a irmã aqui, que os teus olhos nunca viram, que o teu coração nunca sentiu. É o que Deus tem preparado para você no final. Eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero fazer um apelo para você. Eu estou na hora ali.